noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite. Começamos a comemoração do mês da paz, 25 anos da Sociedade Espírita Amor e Paz. É uma alegria estar contando com vocês aqui, com a presença de todos vocês, nesse mês de comemoração, todos esses anos de atividade da casa. Né? A casa está em grande movimentação externa lá fora, né? Com algumas mudanças, melhorias, mas é muito bom receber vocês aqui, porque vocês nos aquecem o coração e nos fortalecem na nossa jornada de continuidade dos trabalhos. São 25 anos buscando levar à luz o Evangelho de Jesus, através do olhar da doutrina espírita, com os esclarecimentos da doutrina espírita. Então é um mês que a gente tem para comemorar. Pós-pandemia, né? Estamos retornando às atividades de uma forma mais intensa, com várias casas aqui presentes. Gostaria de agradecer a presença de irmãos de outras casas que estão aqui, também de outras cidades, né? Ouro Branco, Lafayette, junto com o Gustavo e a família também, né? Então é uma alegria receber todos vocês aqui. Bom, nós vamos, antes da gente partir para a apresentação artística, vamos convidar o Sidmar, que é o atual secretário-geral da nossa casa, e ele vai fazer para a gente a nossa prece inicial. Sejam muito bem-vindos. Já agradecemos por terem aceito o convite. Boa noite. Boa noite. Eu sou Tamires e a primeira música que eu vou apresentar é uma composição que eu fiz recentemente. Foi uma música que ela tem um significado muito especial para mim e ela veio de forma pronta. Foi só sentar e tocar. Então, espero que vocês apreciem.
nada mais. Propor limites existenciais, explosão, milagre ou não, gênese da luz que nos conduz ao infinito campo do universo, canção, verbo então, em prosa e verso, descrevendo instâncias de matéria e energia, substâncias em acordes de perfeita harmonia.
então segundo. Em torno de si e do sol, a terra cumpre a nossa meta. Em curvilínea trajetória reta, e daqui de mim, qual girassol contempla, perpétuo, o teu reverso. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que eis aqui a minha vida.
Ame na lâmina, pulsão de sentidos. Existo ou não existo? Me explica. São ou estou, então? Não me sinto, minto. Portanto, tanto quanto, em pranto e sento, alento. Assim me entendo, no momento, me sustento, ou pelo menos tento. Num insano impulso, corto-me, em espaço e tempo, em planos, em outras dimensões, em centro.
respirar constantemente estamos reciclando o ambiente. A relevância das mudanças que podemos promover depende de nossa fé em nossos talentos, de nossa disciplina em desenvolvê-los, de nossa coragem em assumir nossas missões e de nossa resignação em cumpri-las. Pelas ruas da cidade, pessoas andam no vai e vem. Não vem
ao a experimentarmos. É uma perfeita orquestração, De ventos não aleatórios, regidos com maestria, pela natureza. desenvolvida em infinitudes, E qual sentido? pela dicotomia do livre-arbítrio me é permitido, Acreditar que não existem milagres. ou que tudo na vida é um milagre. Albert Einstein. Nossos infinitos agradecimentos, né? Tamires, Miguel, Duda e Lívia, por essa apresentação e a prece de São Francisco. Não precisa de mais nada. Aliás, acho que a gente podia ficar ouvindo aqui até o final da noite. O que vocês acham? Concordam? Mas imagina até os 5 Gustavo sem falar. Você acha que eu já feliz? Não pode, né? A gente tem que passar a palavra, mas nós vamos ficar tristes, não vão? Nós agradecemos por esse trabalho maravilhoso que vocês apresentaram para a gente, como sempre, né? Aquecendo os nossos corações. Muito obrigada mesmo. O pessoal que está aí atrás, tem algumas vagas por aqui na frente ainda, tá? Ainda há vagas. E vamos passar a palavra agora para Nelsinho e Gustavo, para a gente começar o nosso bate-papo dessa noite, né? Nosso café com prosa. O pessoal que está na internet não está acompanhando, mas o café está todo ali, viu? Há café. Vocês que não vieram, há muito café, muito lanche, muita coisa boa por aí, né? Mas aí, com esse nosso bate-papo aí com o Nelsinho e o Gustavo, passo a palavra para eles, que Jesus abençoe vocês, que vocês possam ser iluminados nessa noite, para falar um pouquinho sobre os sentidos da vida, né? Que dá sentido a outras vidas, que Jesus abençoe vocês.
meus irmãos, primeiramente, uma excelente noite a todos. É um prazer ver a casa cheia. E lembrando que há 25 anos atrás, nós estávamos início às atividades CEPAS. Nós temos o nosso primeiro palestrante, que é o Petrônio. O primeiro palestrante do CEPAS, né? A esposa dele, nossa primeira evangelizadora, viu? E aí a gente vê que os anos se passam e a gente vai vendo que nós temos que nos perguntar o que a gente tem feito do tesouro das nossas horas. Eu convidei o Gustavo para estar nesse momento, para estar aqui nesse momento com a gente. Eu gostaria de fazer pelo menos uma introdução do que é essa proposta, que é diferente de uma palestra. Durante a pandemia, eu e o Gustavo fizemos uma parceria, uma dupla. Nós chamamos de Café com Prosa Espírita. Enquanto ele tomava café na casa dele, eu tomava no minha, a gente falava sobre a doutrina e as pessoas acompanhavam pela internet. Então os nossos amigos internautas faziam considerações, perguntas, e a gente ia ali conversando. É algo bem informal. Para a gente não tumultuar, a gente vai deixar os comes e bebes para depois, ninguém está nada preocupado. Então a gente come depois. Então, nós vamos fazer algumas considerações a respeito da vida, a respeito do tema, o sentido da vida, dar sentido a outras vidas. E aí, se alguém quiser fazer alguma consideração, algum comentário, só levantar. Eu acho que a Márcia estava com caneta e papel ainda, da Márcia. Tá? Aí, quem mais estava, Daniel? Só a Márcia quer pegar? Se alguém quiser, porque se for o pessoal falar, o pessoal da internet não vai ouvir, não vai acompanhar, a gente lê a pergunta, a consideração e a gente fala sobre ela. O mais importante é que a gente entenda a proposta que uma casa espírita tem. Uma casa espírita, ela é um templo, é um hospital, mas acima de tudo é um educandário. E ela tem a proposta de educar as nossas almas. E qual é a tarefa da educação? Fazer com que o ser se eleve, cresça, se aprimore. E à medida em que a gente se torna maior, em termos mentais, emocionais, a nossa vida se torna melhor. E o nosso mundo se torna melhor. Vocês já pensaram na responsabilidade que cada um de nós aqui tem de tornar a sua vida melhor? E quando eu falo isso de tornar a nossa vida melhor, nós pensamos em todos os lugares que nós estamos. Não é isso, Gustavo? Faz as suas considerações iniciais. Bom, antes de tudo, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo, uma boa noite. Uma alegria retornar a Barbacena, retornar ao CEPAS e retornar a essa parceria, né, que foi tão produtiva, para mim, pelo menos foi. Eu acho que o mais importante é isso, quando algo é bom para nós, sinceramente, naturalmente alcança outras pessoas. Eu acho que foi nisso que fez sentido para nós, então fez sentido para outras pessoas, que em vários lugares, né, ou outras cidades nos acompanhavam. E assim, é uma coisa que a gente fala muito pouco sobre, mas retornando a viajar, e quando o Nelson me enviou a temática, eu percebi que essa é uma grande realidade. Como fez sentido para mim, mas eu não sabia o quanto tinha feito de sentido para o outro. E então nós conversamos com tantas pessoas de todas as idades, nas casas espíritas em que íamos, e em várias vezes as pessoas nos confidenciaram que em momentos em que estavam entrando em processos de paranoia, neuroses, poder rir, poder se informar, que é bem a nossa proposta, era algo que dava leveza ao dia deles. Observar determinadas temáticas sob o prisma da doutrina espírita acalma o coração. E nos momentos de perturbações em que na pandemia muitos passaram, ter uma âncora que é a doutrina espírita foi uma bênção. É nesse sentido que esse trabalho faz sentido, porque faz sentido para nós, faz sentido para as pessoas. É realmente um laço de fraternidade sincera, né, que começou no bate-papo entre eu e o Nelson, e de repente outras pessoas são convidadas.
a colaborar. Espero que seja assim com os nossos amigos que estão em casa hoje, que estão em casa aqui também. E quando nós pensamos em nos melhorar, para iniciarmos um pouco a nossa fala, e o que é sempre gostoso é porque é um processo tão intuitivo, tão espontâneo, por isso funciona, né? Eu ouço, de repente eu vou linkando ideias. E aí, se é para melhorar, a gente tem que buscar o paradigma. E o paradigma é, segundo ensina a pleia de verdade, Jesus. É a questão 625 do Livro dos Espíritos. E quando nós pensamos no Cristo, dizendo, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, nós entendemos que o Cristo, e portanto o cristianismo, tem como princípio não ser feliz, mas ser feliz observando a felicidade do outro. O Cristo vem promover a vida. Ele vem para que tenhamos essa abundância em vida. O que torna o Cristo feliz é ver seus irmãos felizes. Ele não diz, eu vim para ter vida em abundância, mas que tenham vida em abundância. Isso se conecta com a temática de hoje. O Cristo quer que sejamos felizes. O Cristo esforça-se para que tenhamos a melhor vida possível. E se nos dizemos cristãos, devemos seguir o exemplo do modelo que Deus outorgou à humanidade como modelo de perfeição. E aí eu acho que a gente pode começar por aí, sabe, Nelsinho? Entendendo que ser cristão é se importar com a abundância de vida. Não é só viver, mas é viver bem. A mensagem de Jesus é para que tenhamos a melhor vida possível. E esse deve ser o móvel do cristão. Isso nos move. Por isso esse trabalho é maravilhoso. Quando vi os nossos irmãos com a música, a gente vê alegria. Faz sentido. Que vocês captam o sentido que faz para quem está ouvindo. E eu acho que essa permuta que vale a pena. Então eu gostaria de partir dessa primeira reflexão, enquanto cristãos que somos, o quanto a nossa abundância, a nossa vida é mais importante que a do outro. E será que não é por isso que muitas vezes a nossa vida não tem um sentido, não tem um significado, ou não nos sentimos talvez úteis para alguém, para algo? É uma das reflexões que eu gostaria de trabalhar com os nossos irmãos aqui hoje, e eu devolvo para você, meu amigo, porque visita fala menos. A disputa aqui vai ser boa. Ah, beleza, foi ali, ó. Certo. Como o Gustavo diz, a gente vai fazendo link, né? Eu e o Daniel, a gente passou o dia inteiro hoje aqui trabalhando no CEPAS, e o Daniel, a gente estava se lamentando no final da tarde. Eu não sei vocês, se eles tiveram algum momento se sentiram perdidos, levanta a mão comigo. Eu já, eu estou sozinho assim. E por que isso acontece? O Daniel falou assim, eu estou evocando Iracema, vê se ela dá uma luz. Eu falei, pô Daniel, achei que você estava bem, eu estou evocando o Jaburu, vê se me ajuda. E a gente às vezes fica nesse silêncio espiritual, não tem resposta, porque todos nós temos dificuldades. E às vezes a gente se deprime e a gente se pergunta, será que é isso que eu tenho que fazer mesmo? Não sei se é assim com vocês. E a gente oscila muito, né? Tem um momento que a gente está bem, está com energia, e tem um momento que a gente se arrasta. E aí, para a gente poder entender, é lógico que quando a gente traz a doutrina, muito bem o Gustavo traz aqui Jesus como modelo, né? A gente fala, mas está tão longe, né, Gustavo? Como é que eu vou me espelhar em Jesus? O que eu posso fazer para vencer as dificuldades que se apresentam todo dia para mim? Porque eu tenho muitas, não sei vocês. As pessoas acham que a gente faz palestra, sabe? Que a nossa vida é perfeita. Certa vez terminou uma palestra, né? Aí chegou uma moça para mim e falou assim, Nelsinho, o seu céu é mais azul. Eu olhei para cima, mas tinha uma nuvem negra. E eu não sei de onde ela estava vendo tanto azul. Porque essa é a realidade.
nós estamos num planeta onde nós somos testados o tempo inteiro. E aí a permanência no bem, a persistência no bem é que vai nos conduzir ou conectar com a proposta do Cristo. Não é a ausência de dificuldade. Porque a gente, não, eu sou cristão. Uma das coisas que aconteceram com os discípulos de Jesus no início foi exatamente isso. Eu achar assim, agora eu sigo Cristo, Ele é o Messias, Ele é o líder do povo de Israel, estou com Ele, acabou o problema. E pelo contrário, né? Jesus traz uma problemática, traz uma proposta de enfrentamento de nós mesmos. Gente, pior do que enfrentar o outro é enfrentar a gente. A gente se boicota, é ou não é? A gente é autossabotagem mesmo, porque você sabe o que tem que fazer para dar certo e faz o contrário. Eu estou vendo algumas pessoas balançando a cabeça que eu acho que concordam comigo. Então, assim, dentro dessa perspectiva, a gente fala assim, quais são as ferramentas, quais são os elementos que nós podemos utilizar para a gente vencer e sofrer menos? Porque a ideia é essa, não tem como desvincular do sofrimento. Ou melhor, vou usar a da dor, né? Porque diz o poeta, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A forma da gente enxergar o mundo, a vida, a dificuldade, isso sim, vai dar a carga de sofrimento que a gente às vezes não quer. E aí eu fui buscar que a gente fala assim, para o materialista, qual é o objetivo da vida, o sentido da vida? Você nasce, você cresce, você reproduz e morre. Acabou. Mas para quem é espiritualista, e todos os religiosos somos, né, a crença de que a vida continua depois, essa vida tem que ter um sentido diferente, de apenas reprodução. Porque, gente, convenhamos, é bem fácil você levantar, trabalhar, ir para casa, ligar na Netflix, né, e ficar ali parado, vendo a vida passar. É muito mais complicado quando você se predispõe a fazer algo. E quando o Gustavo falou que a nossa felicidade está vinculada ao outro, eu tenho que me movimentar em direção ao outro. E aí eu pergunto, é fácil? Não? E aí, Gustavo? É aí que o conhecimento liberta. Porque quando nós entendemos que a solidariedade, a sociedade é uma lei natural, que através dela existe o progresso, e através do progresso alcançaremos a perfeição e a felicidade, então eu me sinto obrigado, se quero ser feliz, a sair de mim mesmo e ir em direção ao outro. Já não é mais uma questão de crença, é de inteligência. E se nós temos em nós as leis divinas inscritas em nossa consciência, precisamos utilizar desse artifício do átomo ao arcanjo. Tudo se encadeia no universo. E aí, acabamos de ouvir a prece de Francisco de Assis, em que o povo Aurelo nos ensina, é dando que se recebe. Então, quando falta algo em mim, é porque algo em mim ainda não saiu para o outro. É porque ainda há algo a ser expressado, extraído de mim, em favor do outro. E são reflexões como essas que vão nos fazer perceber que a perfeição, embora relativa, é a resultante da vivência das leis. E a felicidade é a destinação do ser perfeito, que não significa, mesmo para Jesus, não ter complexidades em seu processo evolutivo. Vocês já pararam para pensar, gente? O Emmanuel vai dizer na obra Roteiro que na Terra são aproximadamente 22 bilhões de espíritos, e que o Cristo é o governador desse ordem e administra essa família. Para quem tem aqui 2, 3 ou 10, sabe que não é fácil. Então imagina a complexidade. Então a lei de solidariedade é esse movimento que o Nelsinho propõe, sair de mim em favor do outro, é a abnegação. E a abnegação, ela demanda vencer o maior dos vícios, que eu acho que o meu amigo pode colaborar com a gente aqui nessa questão. Porque se a gente não vencer o maior desses vícios, dificilmente vamos conseguir ajudar o outro, a vida dele ter sentido, o ser
pensa dessa questão? Você traz aí uma proposta muito boa. E o que me fez pensar assim, quando eu propus esse tema, ele nasceu de um tema de uma palestra que eu fiz e divulgando. Alguém comentou na página da Rosa, minha irmã. Era um absurdo colocar esse tema. Onde já se viu que o sentido da vida dá sentido outras vezes? O sujeito achou um absurdo. E aí, nas minhas pesquisas, eu encontrei uma frase de um filósofo, que ele diz o seguinte, um filósofo francês: a vida não tem sentido nenhum, mas não é proibido lhe dar algum sentido. Então eu dou o sentido que eu quiser, e vocês também. O interessante é que é o livre-arbítrio agindo, né? Eu não posso decidir como o outro vai viver a vida dele, mas eu posso decidir como eu vou viver a minha vida. E aí, a partir desse momento que eu, através de uma proposta de espiritualidade, que a espiritualidade nos conecta a Deus, e para a gente se conectar a Deus, a gente tem que se conectar no próximo. Não é isso? Amar o próximo como a si mesmo. Só dessa forma que eu vou demonstrar amor a Deus. Mas, gente, o próximo não facilita para a gente amar, né? Tem uns que dificultam tanto, e a gente até quer, a gente até tenta, mas eles sabem nos provocar. E aí a gente vai vendo que essas pessoas que nos provocam, na verdade, elas estão trabalhando em nós aquilo que precisa ser trabalhado. Como o Sartre dizia, o inferno são os outros, mas nós somos os outros dos outros. Então nós somos o inferno de alguém. E se a gente é o inferno de alguém, por que a gente não se torna o céu? Se nós partimos dessa premissa e dar o sentido que a gente quiser, nós podemos então encontrar felicidade naquilo que a gente faz. E não há felicidade sem movimento. Água parada apodrece, estraga. A vida é feita de movimento. E aí a pergunta que eu queria fazer para vocês, e se quiserem participar, está vendo? Qual o movimento que nós estamos fazendo em relação à nossa vida? Será que a gente sabe, quando a gente está levantando de manhã, por que a gente está levantando? Ah, não sei, porque tem muito boleto para pagar. Só isso é pouco. Porque se a gente se levanta e tem um sentido, já dizia lá o gato para Alice, lá no Alice País das Maravilhas, né? Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por isso que é importante a gente saber qual o caminho que a gente está trilhando. Mas quantos de nós ligamos o piloto automático? Estou falando por mim, gente. Em alguns momentos você faz por fazer. E levanta, e acorda, e vai tomar café, e vai trabalhar, e toma banho, e um automatismo. E aí o dia acaba, você está cansado. E chega o final de semana e você está cansado. E você reza para chegar às férias, não é assim? Isso quando a gente não está rezando para chegar à aposentadoria. Nossa, mas falta tantos anos para aposentar. E agora o governo não deixa a gente aposentar de jeito nenhum, né? Quanto mais você envelhece, mais tempo eles te dão. Mas a verdade, se a gente pensar o que nos faz movimentar, o que nos dá sentido, nós vamos começar a identificar e ganhar forças para nos movimentar. E aí eu volto na questão que o Gustavo trouxe. Porque quando ele fala dos vícios, o maior vício que a gente poderia dizer, não sei se ele foi nesse que ele pensou, eu pensei no egoísmo. Ainda bem, já está muito claro, né? Não caiu a conexão. Não caiu, não. Quando a gente fala no egoísmo, quer dizer, importa os meus desejos, as minhas vontades. Quando eu começo a servir ao outro, aí eu começo a dar sentido na minha vida e o peso começa a ficar menor. Nós participamos, já vamos passar para o Gustavo, de um terceiro congresso espírita mineiro lá na União, não sei se a Melissa se recorda, e o marido da Meimei, né, o Arnaldo Rocha, ele falou que quando o Chico mudou para Uberaba, que o Chico tinha momentos de tristeza. E o que os espíritos recomendavam para ele? Quando você está muito triste, vai visitar os pobres, os miseráveis. E ele ia ver as pessoas que tinham uma vida muito pior do que a dele. Aí os problemas dele diminuíam. Quer ver? A questão de perspectiva. Quando ele saía dele e ia ao encontro do outro, a dor dele diminuía. E ele voltava sempre melhor, porque ele tinha diminuído a dor de alguém. Nós estamos diminuindo a dor de alguém? E aí, sobre esse negócio de aposentar, tem um caso bom, rapaz, de um amigo meu, sabe, gente? Um amigo meu chegou na casa espírita, conhecendo a doutrina espírita. Aí ele assentou, começou a ver o senhorzinho lá fazendo palestra. Aí já deve ter pensado assim, isso aí é coisa do pessoal mais experiente, eu estou chegando agora,
deixa eu sentar no fundinho ali. E aí ele virou, cutucou a esposa dele assim. Ó, quando eu aposentar, eu vou fazer palestra. Né? Tem um monte de gente esperando. Pois é. Então esse que vos fala é o tal autor da história, né? E eu tinha essa ideia, né? Eu tiver tempo, pô, primeiro eu tenho que trabalhar, tenho que sustentar a família, tenho que pagar boleto, né? São as obrigações da vida. Mas será que a vida é só isso? Aí entra o egoísmo, você vê que o egoísmo quase infantil, mas é egoísmo. Então, primeiro eu penso em mim e a minha família. Quando e se sobrar tempo, aí eu vou começar a fazer algo que possa servir ao outro. E eu ali usufruindo dos estudos. O mais interessante é isso. Olha só, eu ali tendo um momento de despertar da consciência, ouvindo tantas coisas maravilhosas e pensando, quando eu tiver tempo de sobra, eu ofereço. Aí eu esqueço do óbolo da viúva, né? Será que ela esperou ter lá, ganhar na Mega Sena? Ela deu do que ela necessitava. O bem praticado com sacrifício tem mais mérito, ensina os Espíritos, está lá no livro de Instruções Psicofônicas. Quando eu li isso, organizado pelo Ronaldo Rocha, inclusive, né, no trabalho do grupo Meio, quando eu li isso, começou a fazer sentido viver o Evangelho. Porque, gente, fazer o bem, é por isso que a gente sempre fala isso, fazer o bem é um bem para quem faz o bem. A gente tem uma ideia equivocada. E eu sou muito honesto, franco, quando eu digo isso. Eu fico muito feliz em ser bem recebido, receber a gratidão dos amigos, mas no fundo do meu coração eu sei que eu sou o maior beneficiário disso tudo que está acontecendo aqui. Sou eu que de alguma forma estou me projetando espiritualmente, tirando um pouquinho do meu tempo e ofertando. Então veja como a gente tem que mudar a perspectiva. E aí a gente esquece esse ponto fundamental que o nosso livro tocou. O que é que nós estamos fazendo aqui? Questão 67 do Livro dos Espíritos. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Essa é uma questão tão poderosa, tão importante, porque ela explica por que estamos aqui. E aí os Espíritos respondem: expiação. Já começa por aí, que é um termo que para nós espíritas é quase sinônimo de punição, de inferno na terra, dada a nossa ignorância exegética dos termos espíritas. E se nós formos na aula do céu e inferno, por exemplo, formos estudar o Código Penal da vida futura, lermos o artigo 16, vamos ver que expiação são cravos. É Deus colocando airbag, cinto de segurança, trava de proteção nas janelas, para nós, crianças espirituais, não nos machucarmos de novo. E aí, quando nós estamos em processo de expiação, muitas das vezes reclamamos, ao invés de agradecer. O pai está colocando rodinha na nossa bicicleta, que a gente ainda não sabe andar assim rodinha, mas acha que pode até andar de uma roda, né? A gente acha que já está poupando, tá? Expert. E eles completam para devolver o finalzinho. Melhoramento progressivo da humanidade. E eu nunca tinha me atentado a um ponto que agora eu atentei, te ouvindo. O melhoramento não é meu, não, é de quem reencarna, da humanidade. Isso quer dizer que nós reencarnamos principalmente para colaborar com a evolução da humanidade. E eu não tinha parado para pensar nisso. Olha, momentos de eureka que esses bate-papos trouxeram muitos para nós. Esse fica mais um por registro aí. É o melhoramento da humanidade, não é do ser reencarnante. Não sei se eu me fiz claro. E nós precisamos lembrar disso. Eu não vim para cuidar só da minha evolução. Senão, provavelmente, eu vou retornar, como a obra Voltei, indivíduos que fizeram trabalhos aparentemente enormes, mas quando se depararam com as próprias consciências do mundo espiritual, perceberam que não era bem aquilo que eles achavam que tinham feito. E aí eu devolvo para o irmão, dar seguimento. Nessa questão também ele fala que é a gente fazer a nossa parte na criação. Isso. E aí eu pergunto, eu gostaria que vocês falassem, o que deixa vocês felizes? Quem quiser falar, levanta a mão, fala, isso me deixa feliz. Tem gente que gosta de comer. O que você te faz feliz? Pessoas. Pessoas, te fazem ter contato com pessoas? Eu
posso ter 1 milhão de coisas, se não tiver contato com a pessoas, pessoa, eu não vou ser feliz. ótimo, vocês, mais alguém, quem deixa vocês felizes? Qualquer coisa, gente, quero ouvir de vocês. Tem gente que a felicidade é ler. Comer chocolate, que deixa feliz. João, diga, João. Comer, todo mundo fica feliz comendo. Oi? Conversar. Então precisa de pessoa. Você conversa sozinho, né, Isadora? A Isadora fala, tanto que até sozinha, ela conversa com ela mesma, e ela mesma se responde. Então não vai. Ter contato com a família junto, mais me deixa feliz, amizade com todos. É amizade, então precisa do outro, mais o quê? Cães e gatos. Cães e gatos. Exato, deixa feliz, né, Liz? Mais o quê? Na casa espírita no sábado à noite. Eu espero, você está sincera, né? Miguel, o que te deixa feliz? Eu falo, tocar. Tocar. Música, você também, né? Música. Sem ela, tem estado de saúde. Estado do pai é preocupado com a saúde, ele está bem saudável, muito bem. Olha só, todos nós vamos elencar aquilo que nos deixa felizes, mas são gotas de felicidade, né? É lógico que em alguns momentos nós vamos ficar solitários, vocês concordam com isso? Jesus nos deu um grande ensinamento, o Calvário é sozinho. Ninguém vai carregar a sua cruz e ninguém vai subir com você. E todos nós, nessa trajetória evolutiva, teremos os nossos momentos de calvário. E aí, o que deu força no Cristo? A bagagem que ele carregava. Qual é a bagagem que nós estamos acumulando? Para a gente poder realmente ser feliz. E entendendo, gente, que a felicidade não é essa coisa plena, não. Essa coisa de alta ajuda que você está 100% o tempo inteiro. Mentira isso. Nós vamos ter altos e baixos, nós vamos chorar, nós vamos ter tristezas. Porém, a felicidade ela vai nascer na alternância desses sentimentos, dessas sensações, dessas experiências. E se a gente tiver essa consciência, eu consigo levar a vida de uma forma mais leve. Eu adoro a frase, né? Quando o Chico estava em dificuldade, ele pede a Emmanuel que buscasse o ensinamento com Maria. Gente, não tem frase mais poderosa que isso também passa. Isso também passa. E aí, quando a gente vê a transitoriedade da vida, né, uma vida efêmera, por pior momento que a gente esteja vivendo, vai passar. Isso é bom demais. Por outro lado, um momento de felicidade vai passar. Entendeu? E é isso que vai fazer com que a gente aproveite mais. Olha só, Heráclito já dizia que um homem não entra 2 vezes no mesmo rio. Porque quando ele entrar na segunda, o rio não é o mesmo e o homem também não é o mesmo. O que significa que a vida é mudança. Olha, esse momento jamais vai se repetir. E quantas vezes, imbuídos de ansiedade, a gente está torcendo para passar? Não é assim? A gente está assistindo uma aula, a gente está assistindo, a gente fica pensando no depois. Mesmo que o depois seja daqui 3 minutos, vou levantar para o banheiro. A gente vive de tanta ansiedade, de tanto futuro no nosso presente, que a gente não curte. Eu já vi pessoas na casa espírita que eles vão, desculpa, mas eu chamo de profissionais do espiritismo. Vou lá dar o passo tem que ser rápido, para eu ir embora. Eu não sei se vocês perceberam isso em algumas pessoas, eu não sei se isso aumentou. Eu tive recentemente a percepção de algumas pessoas trabalhando assim. Quem está trabalhando com Cristo tem que estar feliz. Estou feliz porque está aqui. Estou feliz porque eu passei o dia inteiro varrendo, limpando, pintando. A felicidade está no prazer que você gera ao fazer aquilo que você escolheu para fazer. Então, quando eu entendo isso, eu vou sair de mim, eu vou encontrar. Olha, vocês disseram, várias pessoas falaram, é importante o outro, a conversa, a amizade. Eu tenho me preocupado eu estava chamando a atenção do Nelson Vicente quando ele veio para cá, a gente no carro e no celular. Eu falei, filho, aproveite quem está perto. A gente está tão preocupado com quem está longe, né? As conexões nos aproximaram de quem está longe e nos distanciar de quem está perto. Como que eu vou construir esse entendimento com o outro, essa ponte com o outro, se eu não consigo ver o outro? E Jesus fala para a gente amar o próximo. O meu mais próximo agora é o Gustavo, vocês. E é esse o exercício da noite de hoje. É essa reflexão, para dar esse sentido de ter prazer de estar onde você está. Curta agora, porque vai passar. E se nós
vivemos 100 anos, parece muito, né? A fala, Deus me livre. 100 anos não é nada diante da eternidade. Nada. E aí a gente pode fazer com que esses momentos sejam melhores. Vocês querem fazer? Vocês querem tornar o momento de vocês melhor? Olha para a pessoa que está do lado. Olha aí. Fala, boa noite. Boa noite. Vai. Pega na mão da pessoa. Sinta um boa noite. Boa noite. Vamos cumprimentar quem está do seu lado. Duas coisas lá. Emmanuel fala sobre a questão daquelas pessoas que querem amar a humanidade inteira. Vou passar para o Gustavo agora. Ele fala assim, como que a gente vai amar a humanidade inteira se a gente não aprendeu a amar um grupo, normalmente faz referência à família, de 4, 5 pessoas. Começa no mais próximo. E é esse mais próximo que vai te exercitar. Não adianta achar que ele vai facilitar para você, não. Eu dificultei a vida da Érica, para dar um lugarzinho bom para ela do lado de lá. Tá bom? E eis aí o que nos dá sentido. Quando a gente serve, ainda que seja quando evoluir, né? Com as próprias expiações. Que é necessário que haja escândalo, mas ainda aquele que é o motivo de escândalo. O Cristo também nos disse isso. Eu vim para servir. Eu não vim para ser servido. E aí, quando a gente pensa na alegria de servir, no cristianismo, é exatamente como nós levamos essa mensagem do Evangelho. E a boa nova é exatamente dar sentido para a vida. Retomando lá aquela primeira frase, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso significa que só há vida, já não há mais morte. E o Espiritismo, ele só não fala sobre isso, mas ele comprova. E aí eu fico pensando, enquanto nós espíritas temos uma responsabilidade, porque quando nós estamos já nos preparando com esse tema, tem uma função. No mês que vem estaremos aí fazendo um outro trabalho, no Setembro Amarelo, com nossos irmãos agenérios, né? E aí, por que o Setembro Amarelo? Porque foi uma demanda da sociedade, observando uma outra pandemia, muito mais cruel e complexa que a do Covid, porque é uma pandemia que jaz na Terra há muitos anos, que mata no sentido biológico um irmão a cada 40 segundos. Estamos falando aqui do autoextermínio, e que a cada 3 segundos há um irmão tentando tirar a vida como se isso fosse possível. E aí a vida não faz sentido para alguém que busca tais recursos. Não há abundância de vida. Logo o indivíduo não tem uma perspectiva de que isso passa. E de que se eu buscar esse caminho, uma coisa só é certeza, está aí no Livro dos Espíritos: a frustração de todo suicídio. Então nós precisamos criar mecanismos inteligentes, não mais dogmáticos, com um inferno teológico que não funcionou para a nossa sociedade, mas demonstrando um Deus de amor, de justiça e de caridade, que quer de nós que sigamos suas leis, e estando em harmonia com as suas leis, teremos condições de sobrepujar as dificuldades. E aí nós temos uma responsabilidade muito grande. O Chico falava isso, né? Que todo mundo tem o direito de chorar mediante os seus problemas, mas que ele se tranque no seu quarto e chore. Porém, quando ele for ter contato com as pessoas, que ele leve otimismo às pessoas. Aí tem muita figura do palestrante, né, dos líderes espirituais, enfim, em geral, pessoas que estimulam o outro, que às vezes a gente vê assim, normalmente, erroneamente, assim, nossa, queria ter a vida desse cara, mas pelo menos há uma perspectiva de alguém que é feliz na Terra. Poxa, se essa pessoa é feliz, ela está de bem com a vida. E o Chico, por exemplo, é um grande exemplo para nós, porque o camarada que pelejou, né? Mas bem-humorado, trabalhador, abnegado,
Quando você pensa numa figura como essa, faz sentido seguir os passos de indivíduos como esse. Porque como o Nelsinho bem lembrou, poxa, Jesus é muito distante. Eu costumo dizer que ele é tão distante que há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás ele já era Cristo. Ele recebe a missão de Deus de auxiliar na cocriação, já cocriando no macro e no micro. E nós podemos cocriar com Deus, mas nessa função intermediária, que é na sociedade, é na família, são nas relações, na ciência, na espiritualidade. Como nós estamos colaborando nesse aspecto? Olha a importância de nós vivenciarmos o Espiritismo. Imagine que você conheça alguém, sabe que você é espírita. Então, para essa pessoa, você acredita na imortalidade, na comunicabilidade dos mortos, na reencarnação. Aí você vira para essa pessoa e começa a reclamar da vida como se Deus não estivesse vendo. Aquela pessoa pensa, se ela diz que acredita nisso, está reclamando, imagina eu que não acredito em nada. Eu que não vou viver essa vida. E veja como oportunizar o outro através do exemplo. Não uma vida utopicamente feliz, comercial de margarina, mas a resiliência, no sentido de combater o bom combate, é uma responsabilidade nossa. E de sim deixar claro que temos dificuldades, mas não são eles que vão fazer com que eu desanime de viver, porque o meu Deus é o Deus de vida, não o Deus de morte. Esses, entre aspas, testemunhos, que são muito mais eficientes do que falar ou pregar, chamar a pessoa, vem cá, pega o livro dos Espíritos e vamos ler comigo. Esses testemunhos de fato inspiram. E inspirar é uma responsabilidade do cristão. Jesus inspirou. Jesus inspirou a humanidade, inspira até hoje. Tanto é que nos momentos de dificuldade, a quem é que nós recorremos? Ao exemplo de Cristo. Então fica para nós também aqui um convite no sentido de vivermos a doutrina espírita, para que irmãos nossos que não detêm o conhecimento que temos possam no mínimo perceber o seguinte: não sei se eu acredito nisso tudo que ele diz, não, mas que isso faça com que ele seja mais resiliente, enfrente as dificuldades muito melhor do que eu isso faz. E aí ele é que vai escolher se ou não vai estudar ou vivenciar, mas nós seremos cartas vivas do Evangelho. O sentido que o Espiritismo traz para nós ajuda o sentido da vida daquelas pessoas que não, por enquanto, desfrutam das benesses que nós temos. Mas vamos passar para o finalzinho, o tempo já deve estar acabando, porque eu acho que 1 hora é sempre pouco tempo para a gente, eu acho que hoje não vai ser diferente. Você está falando, eu me lembrei da passagem de Francisco de Assis, que ele falava para os seus discípulos: ide de pregar, e se for preciso, fale, né? Use a palavra. Então, quer dizer, primeiro para a gente pregar vai ter que ser através do exemplo. Me lembro que o Eduardo, no nosso Pinga Fogo aqui, ele falou das pessoas estarem muito nervosas no trânsito, ele mesmo se viu nervoso. E aí a gente vê as pessoas falando, tanto depois da pandemia e por causa da questão política que enlouqueceu o nosso país, né? Infelizmente, e a gente vê que as pessoas falam, não, mas as pessoas estão nervosas, estão prontas para agredir, estão odiosas. E essa pergunta, ela sempre volta, mas e eu? Como eu estou? No trânsito, será que eu sou? Eu lembro os mais antigos vão lembrar do desenho do Pateta, né? Porque quando ele entrava no carro, ele virava um bicho. Ele já era um bicho, mas era um bicho pior, né? Então, ele mostrando que o motorista, ele quer ter preferência, ele não respeita os outros, ele passa por cima de tudo. A gente fala de respeito à questão ideológica, religiosa, política, que os outros devem ter conosco. Mas será que a gente está respeitando os outros? Olha, são reflexões que nos competem de perto. Aí tem aquela história de que 6 homens estavam caminhando numa montanha e começou uma grande nevasca. Eles se esconderam dentro da montanha,
só que a montanha se fechou. Havia no centro daquele grupo uma fogueira. E aqueles 6 homens, cada um deles, trazia um feixe de lenha que poderia então alimentar aquela fogueira que estava acesa. O primeiro era um homem racista. E ele percebeu que naquele grupo tinha um negro. E ele pensava com seus botões: eu dar a minha lenha para um negro? Mas jamais. E abraçou o seu feixe de lenha. O segundo é um homem muito rico, mas era muito avarento. E ele pensava no custo que tinha a sua lenha. Até fazia cálculos o quanto ele poderia ganhar. Ele falou: não dou a minha lenha de jeito nenhum. O terceiro homem, ele era um negro. E o negro, já com toda aquela carga de rejeição, de perseguição, vou segurar minha lenha, que só tem branca aqui, se der bobeira eu vou precisar para me defender. E agarrou o seu feixe de lenha. O quarto homem era um homem pobre da montanha, que a vida dele era difícil, tudo difícil. E ele falou assim: vai que essa devassa demora muito tempo, a gente fique preso aqui, eu vou guardar minha lenha porque eu posso precisar dela no futuro. O quinto homem era um sonhador. Olhava ali para a fogueira e estava no mundo da lua. Não estava, vocês conhecem gente assim? O mundo, o céu está caindo e a pessoa está lá. E o sexto homem, ele era também uma pessoa que tinha dificuldade pelo trabalho e tal. E ele não queria compartilhar a sua lenha com aquelas pessoas, porque ele achava que elas não eram merecedoras. No outro dia, a equipe socorrista conseguiu chegar até onde estavam aqueles homens. E encontrou em volta da fogueira 6 corpos, cada um segurando a sua lenha, o seu feixe de lenha. E aí um dos socorristas falou assim: o frio matou esses homens. E o gerente disse: o frio que veio de Deus. Então, quando a gente vê que muitas vezes a gente faz a projeção no outro, que é o outro que não está fazendo, que é o outro que não está melhorando a humanidade, que é o outro, a pergunta sempre vai voltar para a gente: e nós? O que nós estamos fazendo? Eu gosto muito da perspectiva espírita quando fala sobre a desencarnação. São unânimes os espíritos. No momento da morte você vê um filme de trás para frente. Não é a vida do político, não é a vida do estuprador, do que roubou, não é a vida do outro, do santo, é a sua vida. Só a sua vida. Isso significa que no momento da morte, as leis de Deus que estão dentro de nós, segundo nos ensinam os Espíritos, e aí vem o juiz interno fazer o julgamento. Nós aproveitamos bem o tesouro das horas. E eu fico pensando, por que a gente tem levado uma vida tão pesada, uma carga tão desgastante? Nós temos tantos motivos para sorrir. Vocês já pensaram, olha, hoje nós estamos vestidos, abrigados, daqui a pouco alimentados, né? Então, nós temos tantas coisas para agradecer. Quantas vezes a gente se vê reclamando do que falta? E se a gente focasse no que tem e aumentasse o prazer com as coisas que estão ao nosso dispor, será que a vida não seria um pouquinho menos pesada? Talvez alguns estejam aí dizendo: nossa, gente, tem que acabar porque está ficando tarde, eu tenho que ir embora. Nossa vida é o que está acontecendo agora. O passado é lembrança, o futuro é imaginação, só o presente é real. Eu vou passar para o Gustavo fazer as considerações finais. E eu espero que, assim, é diferente, né? A gente queria até que vocês tivessem participado, falado, mas vocês deixaram o Gustavo fala muito. Isso não deixa ninguém falar. Eu vou passar para ele, fazer as considerações finais, e depois a gente termina, passo para fazer as minhas considerações, e depois nós vamos para o nosso aqui, o café. Porque a prosa já teve, aí vai ter café com prosa. E eu queria que a gente, nesse momento, aproveitasse a energia do mundo, esse momento, esse presente de Deus nas nossas vidas. Bem, pessoal, para concluirmos, nos vem aqui a lembrança de uma palestra descrita por Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos à Obsessão, em que ele vai assistir uma palestra sobre depressão, lá no Hospital Esperança. Para quem não conhece, esse nosocômio que existe no mundo espiritual é um hospital fundado por Vidas Barçanufo para acolher os espíritas que desencarnavam em condições lastimáveis. E lá a depressão era uma psicopatologia de grande diagnóstico, epidemiologicamente falando.
E então convidou os espíritos psiquiatras, ou psiquiatras já na condição de espíritos, que lá continuavam o seu labor, auxiliando junto aos irmãos em processos depressivos. Isso é muito importante, mediante a temática, porque a depressão, ela é estatisticamente a psicopatologia com maior incidência entre suicidas, segundo a Sociedade Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. E a gente desencarna e continua depressivo. E a depressão é a falta de sentido para a vida. É isso aí o diagnóstico do depressivo. É alguém que não vê sentido na vida, e mesmo na vida após a morte. E lá esse determinado psiquiatra, muito famoso na Terra, não dizem quem é, só nos deixam aí nas conjecturações, ele diz o seguinte: temos observado aqui que, além das psicoterapêuticas tradicionais, a praxis-terapia tem tido um excelente resultado em nossos pacientes. A praxis-terapia é a terapia do trabalho. É o eu vim para servir e não ser servido. A observação desse psiquiatra no mundo espiritual é que aqueles que vencem o egoísmo, que se esquecem um pouco em favor do outro momentaneamente em situações talvez mais difíceis, às vezes nem sempre, esse indivíduo começa a ter um sentido para a sua vida. E então ele começa a se melhorar. Quando nós pensamos aqui que o sentido da nossa vida é dar sentido a outras vidas, podemos observar que o simples fato de oportunizar trabalho ao outro, o sentido literal da palavra, ocupação útil do tempo, melhor no sentido espírita da palavra, já é uma caridade enorme. A grande questão é: eu estou no trabalho, na ocupação útil do meu tempo, para que eu possa oportunizar isso, para que eu possa sensibilizar as pessoas nesse mistério, para que elas se curem, porque ninguém cura o outro. E a falta de sentido para a vida é a doença mais grave do planeta Terra. Porque nosso Deus é um Deus de vida. Por Cristo quer que tenhamos vida em abundância. Nada é mais contrário à lei divina do que não ver sentido na criação de Deus, que é a vida. E o trabalho é uma ótima oportunidade para ajudarmos nossos irmãos a encontrarem sentido em suas vidas. E então, quando o Nelsinho traz essa realidade do movimento espírita, que é diferente de espiritismo, nós precisamos reconsiderar como vemos o trabalho na casa espírita ou na sociedade. É uma obrigação? É aquisição de bônus hora? É caridade? Ou é uma bênção, uma oportunidade de me curar psiquicamente? Porque estamos doentes, estamos reencarnados em mundo de provas e expiações. Então, concluímos agradecendo e convidando os irmãos, aqueles que aqui estão, porque se tem um sentido sair de Lafayette e vir para cá, para além de rever meus amigos, tomar um café que está me aguardando, mas é que faça sentido para vocês, alguma coisa que nós tenhamos dito nessa noite. Então nós gostaríamos que fizesse sentido para alguém aqui se lançar ao trabalho. E se para alguém aqui a vida não está fazendo sentido, embora momentaneamente, entenda como um convite e até um desafio. Utilize-se da praxis terapêutica e veja como faz sentido usar o nosso tempo para ajudar as pessoas. Que Jesus nos abençoe nessa caminhada e que nós possamos ter outros encontros. Eu particularmente gostei. A gente falava sobre o desafio que seria fazer, né, ao vivo, no mesmo lugar. A gente está acostumado a pegar o microfone e falando até acabar o horário, ou quando os outros falam, acabou o horário, né? Não, foi jóia, foi maravilhoso, gostoso mesmo estar aqui, participar
desse processo educativo, que acima de tudo a casa espírita é um educandário. O conhecimento da verdade liberta. Para fechar, a gente acha que vai ser bom só porque crê em algo. E o que os Espíritos nos ensinam, e a gente vê isso em dia a dia, está na questão 780, é que o desenvolvimento intelectual ele sempre precede o desenvolvimento moral. É quando a gente vê a tiazinha que tem primeiro ano primário, já é boa, ela já desenvolveu intelectualmente. Quando a gente vê o Chico, parece que é um analfabeto. Nós mal sabemos a história desse espírito intelectualmente falando. Só para ter uma ideia, todo dia eu aprendia 20 palavras no dicionário, novas. Que o seu animismo mediúnico fosse oportuno para os espíritos. A gente tem que parar de minimizar essas questões e entender que o conhecimento liberta. E o trabalho cura aqueles que não têm sentido em suas vidas. Paz e bem a todos, muito obrigado e um mês excelente para o Cepaz, vida longa ao Cepaz. Bom, descobri que eu tenho que ler mais um dicionário. O Gustavo começou falando da alegria dele de fazer esse trabalho. Qual que é a diferença para a gente? Porque é uma conversa realmente, é algo simples, não inventamos a roda, né? Fazendo ela girar. E desde os momentos que a gente fazia online, que a gente conversava, cada reflexão que ele trazia ia mexendo comigo, me fazendo pensar sobre as minhas próprias ideias. Então, quando você está falando, eu estou ouvindo, e assim, eu estou construindo em cima dela, né? Estou fazendo aqui a tarefa de escutar. E a ideia é que isso fosse coletivo, né? Nós temos a ideia muito ainda passiva da aprendizagem. O Petrônio até me chamou para fazer um trabalho no CEFRA lá, né, Petrônio? E é uma roda de conversa. Eu acho que a gente precisa tanto disso, de que todos nós venhamos a construir esse saber e parar, né, de estar sentado apenas recebendo, né, porque é muito pequena a nossa aprendizagem. E quando a gente participa na construção, a gente cresce muito. E aí, algumas dicas, eu separei uma frase aqui do Ralph Waldo Emerson, ele diz o seguinte, que é uma sugestão para a gente baseada no nosso tempo. Ri muito e com frequência. Será que nós estamos rindo? Vamos rir mais, né? Ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças. Merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos. Apreciar a beleza. Encontrar o melhor nos outros. Deixar o mundo um pouco melhor. Seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social. Saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu. Isso é ter tido sucesso. E é o sucesso que eu desejo a cada um de nós. E é o sentido que eu gostaria que a gente começasse a nos tornar importantes. E aí eu gosto da reflexão que faz o Cortella, que fala importante, alguém importante, não é alguém que ganha referência nas mídias, não. É alguém que você importa para dentro de você. Essa pessoa se tornou importante. Por isso o nosso contato vai ser sempre em relação aos outros. E muitas vezes a gente fica preocupado realmente com o comportamento dos outros. E eu sempre cito o Autorretrato, que é uma poesia psicografada pelo Chico, ela é pequenininha, e é do Albino Teixeira. Ele diz o seguinte: sempre que nossa palavra censura, justifica, levanta, rebaixa, deprecia, louva, depreda, restaura, complica, auxilia, apoia, fere, abençoa ou condena, seja quem for, estamos fazendo o nosso próprio autorretrato. Todas as vezes que nós falamos dos outros, segundo Albino Teixeira, nós estamos falando de nós. Isso acontece porque sendo as atitudes, os pensamentos, as ideias, as intenções dos outros, realidade dos outros, cujas origens autênticas não conseguimos penetrar, toda vez que nos referimos aos outros, estamos sempre efetuando a projeção parcial ou total de nós mesmos. É uma pedrada esse texto. Se eu lembro de o que eu já falei dos outros e penso que o que eu falei estava falando de mim, eu estou mal das pernas. Então a gente precisa realmente melhorar o nosso autorretrato.
identificando o que há melhor no outro, porque em todos nós há algo de divino. Somos filhos de Deus, criados para a felicidade. Esse é o nosso destino. Por isso, dar sentido à nossa vida, o sentido da nossa vida, dar sentido às outras vidas, é fazer com que a gente possa gozar dessa felicidade que foi destinada a todos nós. Eu desejo a todos uma abençoada noite. Eu agradeço de todo o coração vocês terem saído de casa, terem vindo estar conosco aqui nesse momento tão aconchegante, tão doce. Agradeço aos nossos amigos da internet, aí, do Instagram, do YouTube, que estão nos acompanhando. E é uma alegria a gente poder estender, né? Extrapolamos aí as paredes da Casa Espírita, levando reflexões. E que essas reflexões, de alguma forma, possam fazer sentido. E como vou plagiar o Gustavo aqui, né? Como ele disse, a gente espera que algo que a gente tenha dito possa ter tocado o coração de vocês. Recebam as nossas melhores vibrações, o nosso carinho. E Gustavo, obrigado. O Gustavo é uma pessoa muito intelectualizada, né? Então tem que estudar muito para acompanhá-lo. Realmente um cara diferenciado, raciocínio nobre, uma pessoa do bem. E é bom estar ao lado dessas pessoas que nos ajudam a ser melhores. Então agradeço a parceria, agradeço a amizade e, acima de tudo, em nome de Cepaz, agradeço ter aceito o convite. Não é isso? Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Vocês brilharam aqui conosco essa noite. Bom, em nome da casa, nós agradecemos ao Gustavo e Nelsinha por esse bate-papo, que trouxe reflexões importantes para a gente a respeito do nosso dia a dia, da nossa vida, e de termos motivação para viver, repensarmos as nossas motivações e encontrarmos objetivos nobres para essa existência, para ao sairmos daqui, olharmos para o livro que escrevemos dessa existência e lermos boas páginas, né? Ótimas histórias, dar umas risadas também, né? E aproveitarmos essa existência da melhor forma possível. Bom, mas o nosso mês da paz continua, né? Está só começando. Semana que vem teremos o tema As Mulheres no Evangelho, que seria eu. Por favor, gente, venha. Dia 19. Seja a paz, sinta o amor, faça o bem, com Hélio Ribeiro Loureiro, de Niterói. E dia 26, a paz no mundo comece em mim, com Danilo Oliveira, de Poços de Caldas. Então fica o convite a todos para participarem ao longo do mês de agosto, dos nossos 25 anos da Sociedade Espírita Amor e Paz. Agradecemos muito a presença de todos vocês. Antes da gente passar para o nosso cafezinho, que ninguém está ansioso por isso, né? Eu vou convidar a Marli para ela fazer para a gente uma peça de encerramento e uma vibração também, já que a gente não vai ter o trabalho do passe essa noite. Mas caso alguém esteja precisando, necessitando de um atendimento mais específico, nos procure, por favor. Mas de qualquer forma, a Marli vai fazer para a gente essa peça de encerramento, já uma vibração para todos nós, um passe coletivo. Marli, por favor. Boa noite a todos. Eu vou pedir para os médicos da Casa do Trabalho em Paz para ficarem de pé, para a gente fazer essa irradiação, contando com a colaboração de todos que já trabalham na nossa casa. E quero lembrar rapidamente que a neurociência hoje tem trago para a gente experimentos muito importantes para que a gente possa constatar um pouco de tudo isso que a gente falou aqui. Quando André Luiz falava lá nos livros do Chico, do nosso lar, sobre aqueles equipamentos que visualizavam o corpo físico por dentro e todos os seus detalhes, hoje nós temos a ressonância magnética que funciona aí como um desses mecanismos. E os neurocientistas têm comprovado que os experimentos com orações para pacientes em fase terminal têm dado excelentes resultados. Mas tem comprovado também que meditar e orar ativam partes do nosso cérebro que vão propiciar o nosso bem-estar. Está ligado aqui no nosso lobo temporal. E que lá dentro tem aquela célulazinha, né? Que a gente chama lá de hipófise, de epífise, aquela glândula pineal lá dentro que aciona
promove a ativação. Então, orar não é para a gente relaxar. Tem gente que fala, eu vou orar e eu dormir. Orar é para a gente ativar o nosso campo mental para as nossas melhores disposições. E aí eu penso muito nisso aqui. Todo mundo aí tem um no bolso, eu tenho certeza. Cada um com um sistema diferente, não é assim? Todo mundo às vezes querendo ter um equipamento bom, com uma internet de última geração. E a gente se esquece que Deus nos deu, através desse sistema límbico, aquilo que Batuíra fala, que a gente tem que aprender a elevar o pensamento na vertical e parar de pensar na horizontal. Porque ele fala que na horizontal tem muita teima, muito pensamento negativo às vezes, e a gente mergulha nisso, a gente se intoxica, mas quando a gente ora, a gente eleva o pensamento a Deus. E Bert Helling fala isso. A grande árvore da vida está na vertical. Na horizontal tem muita disputa. Então eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos, silenciarem, vocês que estão em casa aí nesse momento, eu vou pedir para aqui na casa apagar as luzes aí de trás, para que a gente possa fazer uma prece e uma irradiação. Lembrando que nós somos esse equipamento vibratório, que quando para e pensa em Deus, ativa um ponto lá no nosso íntimo, para que a gente faça uma conexão com o plano espiritual, com o nosso benfeitor espiritual, como dizia Chico. Chico dizia que na palestra, enquanto a gente falava, o Chico dizia, o benfeitor ia no ouvidinho das pessoas e falava que ela estava precisando para a semana dela. Então, se conecte aí. Amado Mestre Jesus, nosso instrutor espiritual da Terra, evocamos a Ti em nosso coração a Tua energia, a energia celestial que vem do alto da Terra, do cosmos, até a nossa antena interior. Permita, Jesus, que a partir dos nossos sistemas mais refinados, possamos sentir a mão do nosso benfeitor espiritual, que chamamos de anjo da guarda, de nosso guia, de mentor. Que essas mãos se estendam sobre nós, trazendo as bênçãos da Mãe Natureza. Como diz a irmã Sheila, colhida nos campos, nas flores, no magnetismo dos animais, no perfume, na brisa, no sol, nas cachoeiras. Que elas se derramem sobre o alto da nossa cabeça e, nos banhando, nos vivifique, nos restaure, acima de tudo, a esperança no futuro melhor, a esperança de que somos e nos mantemos ligados ao bem que habita no nosso interior, para que essa energia nos banhando chegue ao nosso coração, conectando mente e pensamento às nossas emoções refinadas, para que tenhamos saúde física, mental, espiritual, mas para que tenhamos lucidez, atitude e vontade de viver, mas de fazer o nosso melhor onde nós estivermos, Jesus, porque Tu é a verdade que nos alimenta, o bem que nos sustenta e a paz que nos acalma. Elevai, Senhor Jesus, ao ambiente dessa casa, as enfermarias, a parte da evangelização, a parte dos jardins que aqui estão, as nossas melhores vibrações para todos os irmãos que estão conosco nessa noite, para que assim como nós possam experimentar esse sentimento que nos alimenta, de nos sentirmos filhos eternos de um Deus que muito nos ama. Obrigada hoje e sempre.